Fim da intertemporada, o Flamengo agora de fato está de volta ao calendário do futebol brasileiro, calendário do futebol sul-americano com a Copa Libertadores. O Mengão acabou de derrotar o Olímpia por 4-2 na Arena Mané Garrincha, jogo com casa lotada, jogo com boa atuação do time. Grande destaque da noite foi o Samuelino com 3 assistências, também destaque para o golaço do Bruno Henrique, enfim, gol de Luiz Araújo. Cara, tivemos uma boa atuação, gol do Lohan, que parece que de fato agora entrou nos eixos e o Flamengo promete de fato entregar muita coisa nessa metade final da temporada. Antes da gente falar do jogo, queria destacar aqui a grande intertemporada que o Flamengo fez. O Flamengo enfrentou adversários do mais alto nível, e isso eu não vi nenhum time do Brasil fazer igual. O Flamengo foi para Portugal enfrentar o River Plate, o Benfica, jogou contra o Lausanne Sport, que é um time um pouco inferior, mas ainda assim é um adversário internacional, uma atração bacana. Foi um jogo até inclusive o Flamengo rodar o elenco, e agora contra o Olímpia no Mané Garrincha. A gente olha para o lado, vimos o Fluminense, por exemplo, jogando contra o Bahia, contra Nova Iguaçu, o Palmeiras fazendo o jogo treino contra o São Caetano, o Cruzeiro, que é o adversário do Flamengo na Libertadores, jogando contra o Ipatinga, e o Flamengo foi enfrentar os adversários do mais alto nível que poderia num amistoso, e não só jogou, como competiu, venceu e venceu jogando bem. Então uma atuação bem bacana aí do Flamengo na intertemporada, que apesar dos contrapontos que a gente vai abordar aqui no vídeo, o Flamengo termina em alta essa intertemporada, mostrando que os jogadores de fato têm muita coisa ainda para entregar nessa reta final da temporada. Meus amigos, muito boa noite, saudações rubro-negras para vocês, deixa o like no vídeo, se inscreva no meu canal, porque eu sou o Papo Boleiro, todo dia eu falo de futebol por aqui com vocês. Antes de falar dos jogadores, eu queria até fazer aqui um breve comentário que é lamentável que o gramado do Mané Garrincha esteja naquelas condições. Recebendo o Flamengo, o time mais importante da América Latina, o time mais influente do futebol brasileiro, lotando o Mané Garrincha em pleno amistoso, um gramado cheio de terra, cheio de, areia, enfim, um gramado muito abaixo para o espetáculo que o Flamengo costuma apresentar. Isso até compromete um pouco o jogo. Nós vimos como o Flamengo jogou lá em Portugal, um estádio lá bonitinho, um gramado sensacional. Então eu esperava um pouco mais, né? Até porque não tem tantos jogos assim lá no Mané Garrincha, né? Então poderia ser um gramado mais bem cuidado. Já não é de hoje que a gente vê isso. Mas falando um pouco do time do Flamengo, o que acontece? Vou começar pelo lado bom. Eu gostei muito do Samuelino. De fato, o Samuelino está fazendo talvez o ano da carreira dele. É o jogador mais decisivo do Flamengo em participações em gols, né? Dando assistências, chamando o volume de jogo, chamando a responsabilidade. Rapaziada, foram 3 assistências do Samuelino hoje. A gente normalizou o número de assistências que o Samuelino tem na temporada, mas assim, ele se surpreende cada jogo mais. E ele só nessa intertemporada, ele já jogou de ponta, de meia, de segundo atacante, ponta esquerda, ponta direita, cara, ele joga em todas na frente. O Leonardo Jardim está se reinventando através do Samuelino, aproveitando ele em várias posições diferentes, mostrando que ele talvez seja o jogador mais importante taticamente para o Flamengo nessa era do Leonardo Jardim. Também gostei muito do Bruno Henrique. O que falar do Bruno Henrique, né? Desde 2019 sendo decisivo, artilheiro, decidindo clássicos, fazendo golaços, gol de cabeça, gol arrancando, enfim, gol de finalização de fora da área. E hoje ele acerta aquele chutaço no ângulo, gol muito bacana do Bruno Henrique, merecido, foi aplaudido pelo estádio inteiro. Enfim, ídolo da nação rubro-negra, sem mais. O Lohan, cara, grata surpresa. O garoto voltou com uma outra postura do futebol europeu. Tem ali o jeito do moleque dele, né, de jogar bola, ousado, driblador, no mano a mano, gosta de ser abusado, mas tem demonstrado talento, tem demonstrado que é um jogador diferente, que é um jogador que pode agregar muito no Flamengo. Ele é um meia, mas é um meia que joga um pouco mais aberto. Ele não chega a ser um ponta, ele é um jogador que corta para dentro, que tem drible, que abre o corredor para o lateral. Então, um jogador muito interessante, talvez para o Flamengo ter no banco de reservas, para o Flamengo usar no segundo tempo, de repente dar uma carga ali para ele começar como titular num jogo um pouco menos importante. Então, assim, só 19 anos, né, rapaziada? Não dá para descartar um jogador desse. O Lohan chegou a ser cogitado em Real Madrid, Manchester City, futebol europeu em cima dele. Então, assim, não dá para desistir de um garoto de 19 anos. O Lohan tem a volta por cima. Quem sabe, sendo reintegrado de fato nesse elenco do Flamengo, possa agregar como reserva, como jogador ali para rodar o elenco, fazendo alguns bons jogos, fazendo seus golzinhos, sendo um garoto do ninho bem importante que ele costumava ser. Bacana a atuação do Luiz Araújo, que entra no segundo tempo ali também, até saiu machucado, né? Não aparentou ser nada grave, mas fez uma atuação bacana, fez o seu gol também. A atuação defensiva do Flamengo, agora a gente já partiu um pouco para as críticas. No primeiro gol eu acho que foi falha do Rossi. Eu acho que ele rebate a bola para o meio da área. Não era uma bola fácil, mas se tratando de um goleiro do Flamengo, do nível que a gente vê o time do Flamengo, achei que o Rossi poderia ter feito uma defesa melhor, tá? Poderia ter rebatido mais pro lado, poderia ter tentado encaixar a bola. Enfim, jogava essa bola para mais longe possível.
ele rebate para o meio da área, deixa vendido ali a defesa do Flamengo, ficou fácil para o Olímpia, que saiu na frente. Gostei da reação, o Flamengo vira esse jogo ainda no primeiro tempo, Pedro participando, Samuelino, enfim, aquele golaço do Bruno Henrique que nós vimos. E depois disso também o Flamengo acaba falhando novamente defensivamente, né, com o Johnny. É uma bola que era de controle do Flamengo, ele vai recuar para o Rossi de peito, ele amacia a bola de maneira errada, o atacante do Olímpia se antecipa, faz o gol, mérito também do Olímpia, que fez uma leitura de jogo bacana. Porém, 2 erros defensivos, ao meu ver, que quando os jogos voltarem para valer, o Flamengo não pode cometer. O Flamengo estava tomando uns golzinhos bobos, o Flamengo estava, de fato, com uma certa oscilação defensiva, e esperamos que isso seja corrigido na hora do vamos ver, né? A Chapecoense não é lá dos adversários mais difíceis, mas é um estádio de grama sintética, jogo no sul, que é um clima mais frio, mais pesado, é um jogo difícil, que a bola vai correr mais, então o Flamengo tem que ficar atento com essas bolas individuais que acabam virando gol adversário. No mais, o Flamengo é muito mais time que o Olímpia, controlou o jogo, tiveram as melhores chances. Nós vimos o Flamengo controlando o meio de campo, até mesmo quando mudaram as escalações no segundo tempo, começou a entrar jogador diferente. Então assim, Flamengo mais time, fez o dever de casa, jogou bem, fez vários gols, 4 gols na frente da sua torcida. A torcida lotou o Mané Garrincha, muito bacana de ver isso, tá? O Flamengo mais uma vez mostrando a sua força pelo Brasil inteiro. Eu ouso dizer que não tem time no Brasil que faz o que o Flamengo costuma fazer, que é jogar de ponta a ponta. O Flamengo vira e mexe e manda jogo no norte, no nordeste, no centro-oeste, depois lá no sul, se for preciso, e as outras torcidas não sabem porque o Flamengo é um time com popularidade nacional e muitas das vezes o time rival não é. É muito bacana de ver a torcida do Flamengo Brasília recebendo esse time, vendo alguns craques jogando, o Jorginho, podendo ver o Saúl no segundo tempo, vendo o Pedro, o Bruno Henrique, cara, muito bacana de ver. Agora sim também, outro ponto que eu queria abordar aqui, tá? Que é o seguinte, meus amigos, a gente tem que falar aqui que a transmissão da Flamengo TV foi um espetáculo. Eu queria dedicar aqui um espaço desse vídeo para agradecer a Flamengo TV. Sensacional, cara. Mais de 8 milhões de inscritos. Flamengo botando uma audiência aí de quase 1 milhão ao vivo na hora do jogo amistoso. Flamengo com 2 narrações em linguagens diferentes, em português e a outra acho que era em inglês ou era em espanhol. Flamengo com uma transmissão impecável, com uma equipe gigantesca na cobertura, não deixava a desejar em nada para a GTV, para a Cazé TV, enfim, para outras emissoras que transmitem jogos ao vivo no YouTube. Flamengo com link impecável, não teve atraso, a qualidade da imagem boa, narração do João Guilherme dispensa apresentações, ex-narrador da Globo, Premiere, Fox Sports, enfim, ESPN, era o narrador na final da Libertadores em 2019 do Flamengo, então é um cara que trabalhou nos gigantes e nas gigantes empresas do Brasil. Nem preciso falar do Atirson, baita comentarista também, sendo ídolo do Flamengo. Gostei muito da presença do Falso 9 também, um cara que eu acompanho no YouTube falando de táticas do Flamengo, muito bacana e precisa as críticas, as análises. E até falando de crítica, não é porque o canal é do Flamengo que era uma transmissão isenta não, tá? Os caras faziam as críticas quando precisavam, batiam no Flamengo quando tinha que bater, elogiava quando tinha que elogiar, muito diferente das televisões de clubes de YouTube que a gente costumava ver por aí. Uns tempos atrás tinha até clube rival que não gritava gol quando o seu time tomava, né? Nesse caso não, o João Guilherme impecável, fazendo uma narração perfeita, precisa, com muitos comentários bacanas, com a linguagem de torcedor rubro-negro 5, que é o canal do Flamengo, brincando ali do beijinho, 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 tchau, tchau, do Wallace Ian também. Enfim, cara, o João Guilherme com umas tiradas sensacionais. Gostei muito da transmissão da Flá TV. Se o Flamengo tivesse a possibilidade de transmitir os seus jogos aqui no Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, eu tenho certeza que a torcida ia abraçar. Esse número aí de 8 milhões poderia tranquilamente bater 10, 15, 20 milhões, até porque a torcida do Flamengo é gigantesca. Mas foi uma baita experiência, muito bacana de ver mesmo essa transmissão caseira do Flamengo para o seu torcedor, mas ao mesmo tempo muito profissional, com os melhores profissionais do mercado ali participando. Daniela Boaventura na beira de campo ali, entrevistando o Bruno Henrique. Cara, sem mais, incrível a Flamengo TV, meus parabéns. Então, como eu disse para vocês, foi uma intertemporada do Leonardo Jardim para ele rodar o elenco, conhecer jovens jogadores, alguns retornando de empréstimo, como era o caso do Lohan, outros podendo ter mais minutagem, como o Wallace Ian. Uma intertemporada para o Samuelino recuperar a boa forma, recuperar a confiança, para o Pedro, para o Bruno Henrique mostrarem que estão afiados, para todo mundo, de fato, né, pisar no gramado e falar assim, voltamos. E como eu disse, não foi jogando amistoso contra time pequeno do Rio de Janeiro, fazendo jogo treino contra a Sub-20, não, foi jogando contra River Plate, Benfica, Olímpia. Então assim, o Flamengo se testando desde o primeiro momento,
fez uma intertemporada sensacional em Portugal, jogando com o estádio lotado, sendo maioria no estádio diante do Benfica, lá em Portugal. Aqui no Rio de Janeiro, não, perdão, no Brasil, lotando Brasília lá no Mané Garrincha. Então o Flamengo mais popular do que nunca, mais querido do que nunca, jogando para sua nação, para sua legião de torcedores, vencendo, jogando bem. Então assim, ainda tem algumas coisas a serem corrigidas, mas isso é normal. Nenhum time é perfeito, ninguém está 100% completo, né? Ainda temos jogadores para retornarem ao time. O Paquetá está lesionado, o Carrascal ainda vai voltar das férias, tem o Gonzalo Plata, tem o De La Cruz. Enfim, o time do Flamengo ainda vai ganhar corpo, né? A própria Arrascaeta. Existe possibilidade de reforços, a gente está na expectativa do Thiago Almada. Mas é isso, o Flamengo hoje venceu, convenceu, jogou bem. Jogaço do Flamengo, tá? Especialmente dos craques do time, né? O Bruno Henrique fazendo golaço, Samuel Lino dando assistências. Enfim, muito bacana de ver mais uma vez o Flamengo. E a gente fica na expectativa de quarta-feira, quando o bicho pegar mesmo estiver valendo, o Flamengo vencer a Chapecoense, encurtar essa distância pro Palmeiras, porque é questão de tempo do mais querido passar o Palmeiras na tabela. Os amigos, se vocês esperam até aqui, vou pedir mais uma vez, tá? Deixa o like no vídeo, se inscreva no meu canal. Comenta aqui o que você acha do Flamengo, vocês gostaram dessa intertemporada? Vocês acham que o Flamengo acertou na mão da preparação para voltar aos jogos? Ou o Flamengo exagerou? Ou de fato os adversários não eram isso tudo? Enfim, comenta aqui o que vocês mais gostaram desses jogos amistosos. E boa sorte, Mengão. A gente se vê no próximo jogo. Estarei aqui trazendo conteúdo para vocês todos os dias. Amanhã tem mais vídeo aqui no meu canal. Valeu? Forte abraço para todo mundo. Tenham todos uma ótima noite e um ótimo final de semana.